Aqui já é um salão onde meu pai de vez em quando vem. O meu pai gosta de jantar dançante e eu, Pedro, já não curto, mas meu pai gosta. Não só o pai, mas como vários moradores aqui do bairro Vila Nova. Quando chegar mais perto daquela igreja luterana, vou gravar um pouco. Uns pequenos montes. É a terceira vez que eu, Pedro, estou indo. Agora já perto dos montes. Terceira vez que eu, Pedro, estou indo pela estrada comprida em direção ao Rio Piraí e vejam bois. Se não me engano é a terceira vez. Lindos bois. Ó. Hoje 13 de junho de 2025. Deus querendo fazer o sol aparecer. Nuvens em cima dos montes. E não vai ser de admirar, se for da vontade de Deus. Claro que eu me admirarei. Se for da vontade de Deus, e Deus ainda hoje fazer um arco-íris aqui perto do rio onde eu, Pedro, estou indo. As obras de Deus são sempre de se admirar. Aqui é uma igreja luterana antiga. Fica perto da beira do rio Piraí. Vamos ver a data. Comunidade Evangélica Estrada dos Morros. Fundação da comunidade 15/10 de 1905. Fundação da igreja 19/6 de 1955. Ela foi reformada, se eu não me engano, esses tempos. É uma igreja luterana que fica perto das margens do rio onde eu queimei as 3 maquetes. Agora são mais ou menos 12h40. Eu, Pedro, acabei de chegar no lado do monte e que fica do lado do rio, onde eu, Pedro, queimei as maquetes. Ali pra lá já fica o rio. Eu, Pedro, vou subir primeiramente em cima da ponte. Aqui é a ponte que fica no rio onde eu, Pedro, queimei as 3 maquetes. Aqui é o rio onde eu, Pedro, queimei as 3 maquetes. O rio Piraí. Onde eu, Pedro, queimei as 3 maquetes.
foi nessa direção ali, ó. O rio Piraí, que fica no lado do monte. Aqui já é do outro lado. Aqui nesse cano parece que está saindo umas fumaças. Ou uns pequenos, talvez não seja fumaça, mas uns chuvisquinhos da água. O Pedro, vou gravar mais um pouquinho aqui do rio e a direção onde o Pedro, aqui é a ponte, a direção onde o Pedro queimei as maquetes. Onde o Pedro queimei as 3 maquetes do Auditório Paulo VI, da Capela Sistina e da Basílica de São Pedro. Foi naquela direção ali, ó, dessas pedras. É isso aí, o Pedro estou indo então, retornando para casa. Um lugar lindo aqui no bairro Vila Nova. E mais antes de retornar para casa, relembrando as profecias do profeta Daniel, capítulo 8, onde Deus fala que trará o bode do ocidente contra o carneiro de 2 chifres nesse tempo do fim, como é dito no livro de Daniel, capítulo 8. Quando Daniel recebeu essas visões, Daniel estava às margens do rio Ulai, lá no país do Irã. E quando eu, Pedro, queimei a maquete nesse rio, Piraí, a 7 quilômetros da onde eu moro, a mais ou menos 7,2 quilômetros, simbolizando também Daniel às margens do rio Ulai, no Irã, a montanha. Como vocês viram, o Irã sendo invadido nesse dia 13 de junho de 2025 já faz parte dos cumprimentos da palavra de Deus. E Deus fala ali também em Jeremias 49 que Deus destruirá os oficiais de guerra desse país Irã, mas será necessário não somente Israel ir contra esse país do Irã. Deus enviará o bode de Daniel 8, que são as nações da OTAN, que são 32 países fortemente armados, que Deus enviará nesse tempo do fim contra o Irã. Onde Deus fala que enviará os 4 ventos dos céus contra o país do Irã, e não haverá nação aqui no mundo que não tenha fugitivos do país do Irã nesse tempo do fim. E com essas palavras, eu, Pedro, me despeço nesse vídeo. Talvez o Pedro ainda grave mais alguma coisa na ida. E que Deus abençoe todas as nações do mundo.
Agora é o Pedro voltando. Ida e volta é mais ou menos 14 quilômetros. Da onde o Pedro mora até as margens do rio Piraí. Agora é o Pedro retornando, meio que sujando os pés com o lodo do barro misturado da chuva que bateu na estrada e fez um pouco de lodo. Mas valeu a pena. Agora o Pedro estou voltando lá do rio, onde o Pedro tinha queimado as maquetes. E graças a Deus valeu muito a pena, para reforçar as palavras de Deus contra o Irã, porque Deus vai se apressar em fazer essas profecias se cumprir cada vez mais rápido. Porque o Irã, que financia o terrorismo no Oriente Médio inteiro, isso não é certo diante de Deus. E Deus vai punir o Irã. E Deus fala que isso seria no determinado tempo do fim, como diz em Daniel capítulo 8. Como tem pessoas na internet falando que essas profecias do bode contra o carneiro já aconteceu, mas se vocês analisarem, em Daniel 8, Deus fala que esse acontecimento das nações do Ocidente, que é o bode, contra o Irã, que é o carneiro, Deus fala mais ou menos 3 vezes que isso aí é para esse determinado tempo do fim. E se é para o determinado tempo do fim, é porque ainda não tinha acontecido. E é porque vai acontecer agora, nesse tempo. Nesse ano 2020, desse ano 2025 em diante. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo. Agora, nesse dia 13 de junho de 2025, o Pedro já retornando lá do rio. Um lindo cavalo. E o Pedro já retornando lá do rio, nesse dia 13 de junho de 2025. E o Pedro já voltando lá do rio, gravando mais um pouco dos vídeos na ida para casa. Se eu não me engano, lá é uma pedreira, aqui no bairro Vila Nova. Graças a Deus, mais um lindo dia. Nesse dia 13 de junho de 2025, agora a volta já lá do rio. Mais umas vacas bonitas. Já voltando lá do rio.
E o Pedro sujei um pouco o pé do lodo, do barro misturado com a água da chuva, para poder ir lá no rio. Também falar mais um pouco das palavras de Deus contra o Irã. Nesse tempo do fim, agora já estou voltando de lá. E de volta, essa caminhada dará mais ou menos 14 quilômetros, 14,4 quilômetros. Lá uns bois e seus filhotinhos, umas vacas. Mais uma vaca. Lembra também a novilha vermelha. Ó. Linda vaca, né? É bonita, né? Ali, ó. Ó. Lembra a novilha vermelha que veio dos Estados Unidos para Israel, para o sacrifício e abertura da construção do terceiro templo nesse tempo do fim, na cidade de Jerusalém, no país de Israel. Agora o Pedro já estou vindo lá do rio. Aqueles montes ficam para a direção lá do rio. Agora eu, Pedro, estou indo sentido contrário, em direção a onde mora. Talvez o Pedro ainda consiga gravar umas aves grandes. Que nem lá, ó. Tem duas aves voando mais para lá, ó. Duas aves grandes. Na direção onde o Pedro estou indo. Duas grandes aves que Deus também criou. Como eu queria que Deus fizesse vir mais perto. O Pedro consegui ver as aves mais de perto. Eu aproximei o zoom. Mas elas estão lá.
mais lá pro fundo da mata. Lindas flores que Deus faz nascer. Dá uns patinhos. Eita. Lindas flores que Deus faz nascer. Muito bonito. Não sei se são patos ou se são gansos. Ou se são marrecos. Graças a Deus, eu, Pedro, estou a caminho de volta para casa. Hoje à noite trabalho. Uma grande nuvem, Deus fazendo em cima dos montes para o lado do rio onde Pedro estava. E agora eu, Pedro, vou passar por aquele riozinho que eu tinha passado na ida para o rio. Graças a Deus achei na beira do caminho 2 goiabas. O Pedro não tinha tomado café. E Deus me botou no coração de fazer essa caminhada hoje. Agora eu, Pedro, terminando essa caminhada, eu, Pedro, vou fazer a junção de todos esses vídeos que eu gravei indo e também voltando do rio Piraí, onde eu, Pedro, queimei as 3 maquetes. A maquete do Auditório Paulo VI, a da Basílica de São Pedro e a da Capela Sistina. Aqueles montes que estão lá atrás são na direção do rio onde o Pedro estava. E em breve o Pedro termina esse vídeo. Aqui são plantações de arroz ali atrás, que já foram ceifadas. E foi bom, nem eu, Pedro, sabia que iria fazer essa caminhada. Realmente eu vou chamar a caminhada para Deus. Onde nesse dia 13 de junho de 2025 está se cumprindo parte das palavras de Deus contra o Irã, mas isso é apenas o começo, porque Deus vai enviar o bode de Daniel 8, que são as nações do Ocidente, a OTAN, contra o país do Irã nesse tempo do fim. Graças a Deus, eu, Pedro, já estou terminando esse vídeo. Valeu a pena ter feito essa caminhada lá para o rio, simbolizando as margens desse rio Piraí, simbolizando as margens do rio Ulai, quando Daniel estava às margens do rio Ulai, lá no país do Irã, para falar as palavras de Deus contra o Irã nesse tempo do fim. A visão do bode e do carneiro que Deus deu a Daniel, no livro de Daniel, em capítulo 8.
estou chegando perto da entrada dessa rua, a estrada comprida, que se transforma em Estrada dos Morros, lá perto da igreja antiga luterana que eu gravei perto do rio. Hoje, dia 13 de junho de 2025. Relembrando que esse rio Piraí, como eu botei em alguns posts do canal Eclesiastes 11:5, que esse rio Piraí ele nasce na Serra da Dona Francisca. A rua Dona Francisca ela começa ali no terminal do centro de Joinville, ali no centro de Joinville. Ela se transforma mais para frente na estrada, a rua Dona Francisca se transforma em Estrada Dona Francisca. E termina a Estrada Dona Francisca ali na Serra da Dona Francisca, aonde ali Deus fez a nascente desse rio Piraí. E esse rio Piraí ela deságua aqui no bairro Vila Nova, onde eu gravei agora há pouco, lá no final, esse rio, onde eu queimei as maquetes da Basílica de São Pedro, da Vitória Paulo VI e da Capela Sistina. Então, aqui eu, Pedro, encerro esse vídeo, aqui onde eu tinha iniciado. E que Deus abençoe a todas as nações. E fiquem firmes na palavra de Deus, porque é ela que testificam de Jesus e de Deus e da vida eterna. Examinai as Escrituras, porque julgos ter nelas a vida eterna. A palavra de Deus. Deus abençoe a todas as nações. A paz de Deus a todas as nações. Sou Sandro Pedro, indo lá para as margens do rio Piraí, aqui no bairro Vila Nova. Nem eu, Pedro, sabia que iria, mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Já sabia antes que eu. Aqui é uma plantação de arroz. Tem um pequeno rio. Aqui daí já é mais plantações de arroz, que vai beirando a estrada onde eu, Pedro, estou indo, que é o bairro Vila Nova, na cidade de Joinville. Aqui é a entrada da estrada que vai lá para o rio. Eu, Pedro, a caminho do rio Piraí, nesse dia 13 de junho de 2025. Aqui tem dois pássaros aqui na roseira. Pelo jeito o arroz já foi colhido. Lá uma linda nuvem. Aqui já foi ceifado o arroz que estava plantado aqui. Como vocês estão vendo, as palavras de Deus contra o Irã estão se cumprindo e se cumprirão mais ainda. Por enquanto é só Israel que Deus permitiu ir matar alguns oficiais
lá do Irã, também para se cumprir parte de Jeremias 49, onde Deus fala que vai dar cabo dos oficiais de lá. Mas já elegeram outros no lugar, mas Deus vai mandar o bode contra Deus vai mandar ainda o bode de Daniel 8 contra o Irã, que são as nações da OTAN. São 32 nações fortemente armadas que formam o bode de Daniel 8 que Deus vai mandar contra o Irã nesse tempo do fim. Esse aqui é uma goiaba que eu peguei aqui indo a caminho do rio. Ela está bem madura. Talvez eu, Pedro, coma só um pedaço. Deus fez nascer aqui no bairro Vila Nova, onde o Pedro também nasci, na cidade de Joinville. Acho que aquele pé, se eu não me engano, tinha uma única goiaba madura. Hoje, dia 13 de junho de 2025, a Lindas Vacas. E o Pedro continuando a ir na direção dos pequenos montes e as margens do rio, onde queimei as maquetes. Que o Pedro levei 11 dias para construir, terminando-as no dia 31 de dezembro de 2022 e queimando-as nas margens do rio Piraí no dia 23 de agosto de 2023. E o Pedro a caminho do rio e terminando de comer a goiaba que eu encontrei nessa estrada que vai a caminho do rio. Então, aqui tem, parece que 2 ovelhas ou carneiros, não sei. O Pedro não conheço bem. E o Pedro indo lá para as margens do rio Piraí. E no caminho tem uma lagoa com patos. Hoje, 13 de junho de 2025, onde Deus permitiu que o país de Israel atacasse partes do Irã e também que fossem mortos alguns oficiais dos exércitos do Irã. Isso é apenas o começo, porque Deus ainda mandará o bode de Daniel 8, que são as nações da OTAN, contra o Irã nesse tempo do fim. Aqui um pequeno rio. Hoje esse pequeno rio até que está com um pouco mais de água, parece. E o Pedro continua indo às margens do rio Piraí, onde eu, Pedro, queimei as 3 maquetes da Capela Sistina, do Auditório Paulo VI e da Basílica de São Pedro, que são os 3 templos pagãos construídos em cima aonde era o Circo de Nero. Uma grande ave voando no céu.
Aqui fica um cemitério, que é na mesma estrada que vai para o rio Piraí. E para lá tem uns montes, por lado de lá já tem uns montes. Pequeno cemitério. É o cemitério Sociedade da Estrada Comprida. O nome dessa estrada é Estrada Comprida. Esse pequeno cemitério que fica na ida para o rio. Como a palavra de Deus diz, os mortos em Cristo nesse tempo do fim ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Hoje, 13 de junho de 2025. Dia, se o Pedro não estou enganado, foi mais ou menos nessa reta, depois do cemitério, que o Pedro peguei o cajado que estava deitado no chão, 5 dias depois da enchente que Deus fez em Joinville, no dia 15 de agosto de 2022, se o Pedro não estiver enganado. Aqui o Pedro indo a caminho e umas vacas pastando, uns pássaros voando. A caminho das margens do rio Piraí. E o Pedro continuando indo para as margens do rio Piraí. Rumo aos montes. E agora Deus está fazendo chuviscar. Chover fraquinho. Graças a Deus por mais um dia de vida. Salmo 3:5, a palavra de Deus diz: me deitei e dormi. Acordei porque Deus me deu força. Aqui já tem mais uns bois. Aqui no caminho. Eu, Pedro, já vou abrir o guarda-chuva para não molhar o celular. Lindos bois e talvez vacas juntos. Agora eu ainda, Pedro, a caminho. Achei mais um pé de goiaba. Irei pegar a segunda goiaba que está a caminho de onde o Pedro estou indo. Hoje, 11 de junho. Me perdoe, hoje não é 11 de junho. Hoje é... Na verdade, hoje não é 11 de junho, hoje é 13 de junho. O dia que Deus permitiu que o país Israel invadisse algumas bases, algumas partes militares do Irã, e Deus permitiu que alguns oficiais fossem já mortos. Mas isso é apenas o início, porque Deus vai mandar o bode de Daniel 8, que são as nações da OTAN, as nações do Ocidente, contra o carneiro, que é o Irã, nesse tempo do fim. E o Pedro continuou indo à beira do rio Piraí. Deus está fazendo chuva, e para o lado do sítio. Linda flor aqui no caminho. Como a palavra de Deus diz: se Deus veste a erva que hoje existe no campo e que amanhã é cortada e lançada no fogo, não nos lançará a nós? Não nos vestirá a nós?
Ó. Essa aqui Deus fez nascer vermelha. Molhada com a chuva do céu. E o Pedro comendo a segunda goiaba que achei. Essa é da branca. Indo a caminho das margens do rio Piraí. Lembrando que quando eu, Pedro, queimei as 3 maquetes da Basílica de São Pedro, do Auditório Paulo VI e da Capela Sistina, eu fui às margens do rio Piraí, simbolizando também as profecias de Daniel, quando Daniel estava às margens do rio Olai, lá no país do Irã. E o Pedro continua na estrada comprida que vai para o rio Piraí. Tem uns lugares bonitos para cá. Uma pequena pontezinha. Uma lagoa. Hoje 13 de junho de 2025. Graças a Deus, um dia lindo, chuvoso. Hoje eu, Pedro, trabalho à noite na empresa e sempre descanso de sábado para domingo. No caso, hoje é o último dia da semana de trabalho. A chuva brilhando, a estrada brilhando, com a água que Deus está fazendo descer aqui na cidade de Joinville, nesse dia 13 de junho de 2025. Barulho dos pássaros. Talvez seja dos filhotes. Nem eu, Pedro, sabia que ia caminhar hoje, mas Deus sabe o que faz. Pássaros saindo e voando livremente. Enquanto eu, Pedro, estou a caminho. Lindo, né? Um pequeno riozinho. Eu, Pedro, continuo na estrada comprida, indo para as margens do rio Piraí. Esse dia 13 de junho de 2025. Mais lá pro fundo tem uma igreja luterana antiga que fica perto das margens do rio Piraí. Aqui no bairro Vila Nova, na cidade de Joinville, onde o Pedro mora.